Curso de Programação para Web, aula 17. Processo de login com todas as suas opções de entrada e checagem calculada, vocês vão ver o que é isso. Você distingue se a equipe de programação de um sistema é boa já pela porta de entrada, o processo de login. Vários deles levam clientes a perder as suas contas porque são mal feitos, inclusive várias pessoas já perderam as suas contas de Gmail, porque ele falha no processo de recuperação. Se você não coloca um processo de recuperação e se desloga da conta por algum motivo, falha da máquina, que seja, você perde a sua conta e não tem opção de como retorná-la. Você avalia um sistema pela sua porta de entrada, a tela de login. Então, se ela for mal feita, significa que a equipe que fez também não é eficiente, não conhece o processo. Em geral, como são as telas de uma forma correta? Ela deve ter, para identificação do usuário, um apelido. Já vou explicar por quê. Pode ser também um código numérico. As opções de CPF e CNPJ já tornam o primeiro parâmetro de entrada no sistema previsível. Então, a senha, como aparece aqui embaixo, ela fica sendo a única trava, fica sendo um login de um nível só. Usar o nome, você pode transformar o seu nome em um apelido, sem espaços. O tratamento de espaço é que pode ser caótico. Temos também autenticação multifator. Você entra com quaisquer pares de parâmetros, escolhido dentre esses daí, e a sua senha. Então, você parte para um procedimento em que ele vai te mandar um código pelo e-mail ou por SMS, a sua escolha. Seria autenticação multifator. E tem o autenticador independente, o GitHub usa, né, um Authenticator app, né, que fornece um número e ele capta na internet o seu sistema, então ele tem que estar obrigatoriamente ligado na internet para captar. Então, para dentro de um supermercado, para dentro de uma loja em que você não quer que dependa o seu login dependa da internet, então esse tipo de autenticação aí não vai valer, nem o de e-mail. Então tem que ficar para dentro de uma loja, de uma intranet, de um ambiente restrito, você tem que ficar com autenticação, né, de uma identificação do usuário, seja apelido, CPF, código numérico, que eu falei aqui, mais a senha. Então, sendo muito objetivo, deixei a parte de cima aqui das meta tags no corpo do HTML. As primeiras scripts serão HTML e as próximas, pela razão que eu vou expor para vocês, precisam ser em PHP. Bem, não deixem nunca de, no seu código, dar um header que sugira o nome da aplicação, aqui no caso é de login. Não deixem de colocar uma div com id, eu gosto de colocar main ou app, para que ela seja o corpo de inserção de HTML dinâmico, ou um limite conhecido que o olho identifica imediatamente quando olha para a script. E não deixem de colocar o evento onload e nem a sua função init chamada, que eu tenho frisado em várias playlists aqui, né? Aliás, em todas. E que você não coloca script dentro do corpo do body. Script é para ficar em head e você deve utilizar os eventos para que ela possa ficar aqui em cima. Repito, se vocês verem na internet exemplo com tag script no meio do body, pode saber que a pessoa não passou por verdadeiros problemas de aplicações em massa, cobrindo, né, um grande número de logins e acessos por dia. Tá? Já estou considerando todas as providências anteriores para execução de um projeto em HTML e no protocolo HTTP, que são
de você ter instalado um servidor, dele estar com as direções corretas, de você fazer suas scripts no diretório base que aquele servidor dá, etc. e tal. Então, aqui eu coloquei, estou usando IS, estou usando Windows, no diretório, na pasta CNetPub www-root. E posso executar, enquanto ele ainda é HTML, eu posso executar com 2 cliques. Deixo isso bem claro. E para aumentar o conteúdo, dou Ctrl+, então já está aparecendo aí login, nós podemos partir para o segundo código. Temos então a segunda etapa, gostamos desse método, né, dar os procedimentos de construção das scripts em etapas sem ficar digitando na sua frente, sem perder o seu tempo. Então temos a tag form. Se vocês quiserem ver mais detalhes, é só ver na lista de HTML. E o form vai levar o método post e o seu action. Vamos ver os inconvenientes de dar post aqui no formato HTML. Vamos ver isso tudo para vocês saberem direitinho com o que vocês estão tratando. Então, nós colocamos classe em todos os labels, utilizamos label, utilizamos input, e não estamos usando table, vocês vão ver. Eu estou querendo dar um processo de formatação simples e esteticamente agradável sem exagerar. Então, vou discutir esses estilos posteriormente. E aqui no init já estou pegando o getElementBy app para localizar o local do form, para todos os efeitos, para me prevenir aí. Então, a execução disso, enquanto está em HTML, como eu disse, é dar 2 cliques. Então, nós temos já uma forma agradável na tela, vou ampliar, e vocês vejam, olha, não usei table e está tudo no seu lugar. Então, eu vou explicar os estilos, como é que eu aproveitei de forma correta para que ficasse agradável e não ultrapassasse os limites. Mas a execução, vocês vão reparar, vejam aqui. Então, eu vou dar um identificador qualquer, 0001, um número, um código que quando você se cadastrou, ele deu ou que você mesmo escolheu. Aí coloco também um apelido, então eu poderei usar um ou outro com a senha, ou os dois com a senha. Aí eu dou a senha aqui, ó, dei XA. E vou dar o entrar. Mas vamos observar aqui no DevTools o que aconteceu. Então eu vou dar o entrar. Então ele passou numa boa aqui, não deu erro nenhum, mas ele simplesmente, enquanto não tem uma captura de evento submit, está tudo bem. Só que isso não vai funcionar, não vai produzir seus efeitos, porque nós demos 2 cliques no HTML. Então, nós temos que dar a chamada via servidor. Então, localhost, porque está em um servidor local para testes, e o nome da script, login02. Então, ele já começa a dar as mensagens, ó, não tem um ícone de favorito para aplicação. Então, nós vamos de novo preencher os parâmetros aqui e executar com DevTools aberto. Então, ele já apresentou esse erro, ó, não achou o ícone favorito. E vamos dar o clique do entrar. Então, vejam, mensagem 405. A que corresponde isso? É o seguinte, eu estou executando conteúdo estático. Ele está mais ou menos explicando isto aqui. Ó, a solicitação de conteúdo estático HTML e não de uma script como PHP, ASP ou JSP ou ASP.NET, etc. e tal. Então, eu só posso utilizar página estática HTML para autenticação de form com o método get ou head. Para o método post, nós temos que usar scripts, ASP, PHP, JSP ou ASP.NET. Então, eu queria mostrar justamente esse erro ocorrendo. Mas quanto aos estilos, vamos explicar de uma vez para vocês terem um domínio.
vamos colocar essa tela de login aqui do lado do código, no pedaço que se refere a estilos. E vamos fazer os dois aparecerem aqui. O form, ele está já com uma classe, né, FRM, assim como todos os outros campos estão com FRM, mas não tem problema, não tem ambiguidade, porque eu vou usar a identificação total, tag.aclasse. Então, a única definição no form é o font, porque eu não preciso definir dentro de input e dentro de label. Eu só preciso definir novamente a fonte no H1, porque ele está do lado de fora do form. E eu defini um fonte de H1 de tamanho 64 pixels. Para input tipo submit, que é o botão, vou detalhar depois. Bem, os labels, para que ficassem do mesmo tamanho e o preenchimento input ficasse todinho alinhado, o que eu fiz? Eu dei um display do tipo inline block, tem que ter, quando você utilizar min widget ou max widget. Então, eu defini 110. Então, vai ficar tudo alinhadinho. E ainda alinhei os textos dos labels à esquerda. Então, fica agradável. E defini um tamanho de fonte 18, porque ficou uma proporção boa em relação tanto ao escrito login lá em cima, quanto em relação ao tamanho da letra aqui dentro. Depois, o do botão submit, vejam, aqui no código, o botão submit está bem caracterizado pela classe FRM sub. O que é que eu fiz? Eu dei um max width 110 para ele também. Tive que dar para que ele pudesse se alinhar mais ou menos ao resto do conteúdo, senão ele fica muito para lá. Tá certo? Definir em tamanhos absolutos de forma que, se a página fosse ampliada, ficasse agradável. E isso aí, como está dentro do domínio da tag center, ele está responsivo. O entrar sempre aparece no mesmo lugar e os outros estão sempre alinhados. Então, isso aí eu estou dando de brinde para vocês, uma forma de alinhar com CSS sem utilizar table. Nesta etapa 3, vejamos se vocês são bons observadores. O parâmetro que é absorvido pelo script na action ainda está em branco aqui. E para não dar erro 405, eu passei aqui para get, para a gente poder executar sossegado por enquanto. Eu dei os nomes, olha que engraçado, id, underline 1, apel, ou seja, eu dei os nomes dos campos, underline e um número. Isso aqui é o número de pontos. Vocês vão entender à medida que eu for dando a aula. E coloquei o evento onSubmit no formulário, que faz o seguinte. Antes dele despachar para o action, por isso que eu ainda não preciso colocar action, vou mostrar os truques de programação muito antes de enviar para script, eu coloquei a função envia. Aqui, ó. Ela é chamada no momento do submit do form, ou seja, antes do form ser despachado. E eu não posso utilizar console log, tem que usar alert, porque senão ele pode preencher o console na instância desse script, mas quando ele passa para o action, ele apaga tudo. Por isso que eu estou fazendo em termos de alert. E não se esqueçam, mudei o método para get. Então, vamos executar. Na execução, agora já passei a respeitar a inteligência de vocês, dando o tipo HTTP, né? localhost /login 03.html. Por que eu estou dando isso? Que o localhost corresponde no IS ao endereço em netpub www-root. Então, vamos daqui em diante dar HTTP na execução. Coloco o identificador, coloco o apelido e dou a senha. Vou dar CA. Está escondido porque aqui o tipo do campo é password. Bem, vamos dar entrar. Então, primeira mensagem do programa. Tá aí. Os nomes lá que apareceram nos inputs. Aqui tá pequenininho. Eu posso aumentar para vocês com Shift Print Screen.
e amplio. Então tá aí. O que o localhost disse através do alert. Então vamos ver aqui no código. Ele deu obj, quem é? É o this. This aqui é formulário. Se eu estou no contexto do formulário, this, que é o objeto corrente, é o formulário. Aqui eu obtenho os nomes dando o objeto, a ordem dele nos parâmetros, né? O primeiro parâmetro, o identificador é o índice 0, apelido é o índice 1 e senha é índice 2. Mas pode deixar que nós vamos automatizar mais isso. Aqui é para propósito didático por enquanto. Então, eu dou cada um dos parâmetros aqui, ó, utilizando o array obj, o índice da vez, ponto name. E coloco barra invertida N, porque em tempo de alerta isso aqui provoca um new line. Então é o que vocês viram lá fora, né? Os parâmetros com seus names no primeiro alert, que eu mostrei aqui. Ainda vamos ter um segundo alert aqui na execução do programa. Então vamos aqui dar OK no primeiro alert e vem o segundo. Vou fazer a mesma coisa, ampliar para vocês. Então vejam a segunda mensagem do alert, os conteúdos. E a password está livre aqui, ó, CA. O que aqui na tela não mostra, ali no alert ela mostra. Então isso é dado aqui pela segunda linha de alert, ó, as propriedades value de cada um dos campos do form. Nesta quarta etapa, eu tomei algumas providências, né? Voltei ao método post, porque agora as scripts são login04.php e login05.php. Já abandonei o HTML, então vocês veem por que é que, apesar de aparecer uma tela parada, aparentemente estática, para fins de login e utilizar o método post dos formulários, e evitar o erro 405, eu preciso que a script seja dinâmica. ASP, PHP, JSP ou ASP.NET, .NET, o que seja aí. E modifiquei, aqui no onSubmit ele vai para enviando diz, como já falamos, e modifiquei aqui o código para um for. Se os campos do form compõem uma coleção, eu tenho que utilizar um form e percorrê-lo por for in. Então, aqui é o item e aqui a coleção de objetos HTML dada. Para cada objeto campo, eu pego na coleção atributos dele a classe e pego apenas os FRM. Por quê? Se não entra método, entra propriedade e também o botão submit não pode entrar entre os campos. Ele corresponde a um dos campos do form. Então ele não pode entrar. Por isso que eu estou restringindo aqui aqueles campos, aqueles itens da coleção form, cujo value da classe seja FRM. Então eu tenho a garantia de que eu vou passar apenas por estes campos. Aí eu dou o que? Um alert deste campo e seu valor. Então vamos executar aqui o quarto, o login4.php, colocamos os mesmos parâmetros de sempre para facilitar, porque eu já fiz a área de rascunho. A senha aqui é CA. Então eu dou o clique, ele entrou lá em submit, ó, aqui no envia do submit, que é o evento do submit, e vai me dar as respostas. Primeira resposta, id underline 1. Vou aqui para a nossa área de ampliação, aqui, ó. id underline 1, 2.0001. Então aqui o campo, aqui o value. Vamos prosseguir. Dou um OK, ele vai para o próximo. Apel 4, Berna. Então, eu estou pegando aqui os nomes dos campos, completo com underline, com esse número de pontos que eu falei para vocês que nós vamos usar. Então, vem o nome do campo e o conteúdo. Então, Apel 4, Berna, veio aqui. E o terceiro, a senha PW, índice de pontos 8, né? Botei PWD underline 8, CA.
está aqui ampliado para vocês. Então, eu estou fazendo um mecanismo que vai me dar os nomes dos campos com o número de pontos que corresponde para eu fazer aí uma maracutaia e tratar melhor o login, vocês vão ver. Bem, o que nós demos até agora foi o mundo ideal. E se eu preencher identificador, não preencher apelido, seja por teste de conteúdos, ou seja por teste de parâmetros, nós vamos dar ou identificador ou apelido, como nós poderemos dar e-mail ou CPF mais a senha, compreenderam? Então, um dos parâmetros vai poder estar vazio. No caso de empresas de telefonia, também vai ter número base do telefone. Então, é preciso prever muitas coisas. Então, e se um tiver vazio? Vamos ver aquele loop lá que dá para a gente os conteúdos. Vamos ver aqui no código do 5. Eu vou botar para cada um dos itens da coleção OBJ, que veio lá com o dis do form, vou botar um alerta do campo e do seu conteúdo. Então, pode ser que venham propriedades internas. Os efeitos são, assim, os mais diversos possíveis. Então, eu dou lá, ó. Aí ele vem bonitinho. 0 é um objeto HTML input element, porque eu dei só as classes form. Apesar de eu ter dado só classe form, então, tudo bem. Dá o id 1001, não vou repetir ali na área de rascunho. Valor 1. Depois, object, HTML input element. Aí, valor 1. Depois, pwd8kk. Beleza. Aí são as somas. Eu vou explicar para vocês. E o terceiro input aqui, que é um objeto tipo HTML input element. Até agora a soma está 9. Vou explicar para vocês. Só que aí vem uma propriedade estranha, a accept char7, que eu já ampliei aqui, ó, accept char7, ou seja, o tipo de char7 aceito pode ser ISO -8, né? Não, UTF-8, pode ser ISO 8859-1 ou outros brasileiros, pode ser o Windows 1252, por aí. E agora o que eu faço com essa propriedade? Essa propriedade não tem classe. Ela não tem o atributo classe para eu fazer o teste de FRM. Isso acontece quando a gente não preenche todos os parâmetros. Então, o que eu tenho que fazer para cada campo? Eu tenho que falar se o objeto do campo é diferente de vazio. Vocês viram que na frente do char7, ó, tem nada. É um vazio. É um tipo de propriedade que, apesar de pertencer ao form, ser dado aí o submit, o que acontece? Ah, não tem conteúdo, então eu tenho que fazer esse teste, porque senão ele vai dar um erro aqui nesse if attributs class aqui e o loop aborta. Então eu tenho que fazer este teste aqui, vou ampliar ainda mais, ó, para cada campo, agora eu já posso suprimir isso daqui, para cada campo eu tenho que ver se o conteúdo não é vazio, senão eu nem vou testar o atributo class. Porque ele não corresponde ao input com atributo class. Então, a partir daqui, tendo feito o teste objeto índice campo diferente de vazio, eu posso falar com certeza que correspondem a inputs da classe FRM e o meu loop é praticamente o mesmo. Excetuando que, lembra que eu dei um name, tem essas estruturas aqui, esse tipo de estrutura, ó, id underline 1, apel underline 4 são os pontos para soma. Vou explicar para que é essa soma. Então eu dou um split com a instrução split do JavaScript, né, com o método split de string. Eu separo esse campo que tem id underline 1 ou apel underline 4 em duas partes. O nome, que é o índice 0, e o índice dos pontos, que é o array índice 1. Para esta soma, só me interessa isso. Então, eu acumulo, porque eu zerei ela antes do loop, aqui em cima. Eu acumulo os pontos que está me dando depois desse campo de underline. E vou imprimir a cada passada a soma.
Então, aqui, para o nosso processamento, vou repetir de novo, eu já tirei aquele alert lá. Eu só peguei esse daqui, id tem número de pontos 1 e senha tem índice de pontos 8. Eles têm que ser distantes mesmo, porque vocês vão ver. Então, dou entrar, ele me testou lá os tipos de objeto, apresentou e tal. Do identificador, a soma por enquanto é 1, porque o underline dele tem 1 depois. Segundo objeto, do tipo input, então tinha 1 na soma, tá? Peguei o segundo. Estou pegando 8 pontos agora da senha, então ele me dá uma soma 9. Passa por isso tudo aí que vocês viram e tal. Então, o que acontece? Ele me deu 9 de soma e exibe aqui no final. Então, segundo a soma, segundo o que eu vou explicar, nós vamos fazer os testes de baixo, sem ter que ficar com aquele monte de ifs que vocês estão acostumados nos programas mal feitos. Bem, então vem aqui a nossa lógica. Pensem bem, olhando aqui os pontos. Se eu tiver a pontuação 9, né? 1 mais 8, 9. Então, se eu tiver a pontuação 9, eu tenho que a pessoa dê o identificador mais 100. Se eu tiver a pontuação 1 mais 4, ou seja, 5 com 8, 13, ainda maior do que 8 aqui, né? O que acontece? A pessoa deu os 3 parâmetros. Mas se eu tiver a pontuação só a senha, eu terei só 8. Então, eu preciso fazer o teste aqui em cima de que, se a soma for menor do que 8, faltou a senha. Por quê? 1 mais 4, por isso que eu boto os números distantes em potências de 2, tá? Eu poderia pôr 1, 2, 4, mas eu preferi botar bem distante. 1, 4 e 8, potências de 2. 1 é 2 elevado a 0. Se a pontuação for pelo menos 9, ou seja, maior do que 8, 8 corresponde ao campo de senha, tudo bem. Se for menor do que 8, faltou a senha. E se ela for diferente, aqui eu posso determinar exatamente os números, vocês vão ver que quando tiver mais parâmetros, nós podemos fazer contas mais diferentes, tá? E até com equação. Então, se a soma for diferente de 12 ou de 9, deu o identificador e deu a senha, 1 mais 8, 9. Deu pelo menos o apelido e a senha, aí é porque ele deu os dois, né? Então, está passível de se poder fazer o login do elemento. Senão eu falo, faltou o identificador ou o apelido, se for diferente desses dois números, tá? Tem que ser 12 ou tem que ser 9 a senha. Então, podemos fazer os testes aqui. Dei apelido e dei até o identificador. Não, identificador e apelido. Entrar. Então, ele fala, ó, vai passando os campos. Beleza, já podia ter tirado esses testes aqui para facilitar a nossa vida. E aí no final ele fala, faltou a senha. A soma está dando certinho. Aí eu coloco só a senha e dou entrar, beleza. Ele passa nos alerts todos e no final ele fala, faltou o identificador ou apelido. Então é assim que se faz um trem bem feito. Vocês vão notar a diferença se vocês colocarem mais um dado. Então eu falei, é como companhia telefônica. Pode ser CPF, o número do telefone mestre e um código do consumidor, ou nome ou apelido. Bem, então vocês viram que pode-se fazer um processo inteligente de teste de parâmetros. Isso aqui não se aplica só a login, não. Se aplica a outros tipos de pesquisa para saber quais parâmetros a pessoa deu. Então, todo mundo aprende tabelas de decisão na escola, no curso de Ciência da Computação, e não utiliza. Basta, com os pontos que vieram de determinadas condições, você fazer uma coisa mais fácil. E não ficar if, o campo de apelido diferente de 0 e o campo de senha diferente de vazio. Você não precisa fazer esse tanto de teste. Esse programa ia ficar cheio de if. E, no entanto, nós resolvemos de uma forma mais inteligente.
E ainda existe uma forma com equação que eu darei oportunamente para vocês, que você só faz uma conta. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Por favor, não percam aí as próximas aulas do Programando para o Web, que são muito importantes e é realmente para programar de forma profissional. Muito obrigado.